Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo sequencial do livro Mediunidade e Sintonia, Psicografia de Chico Xavier, com Emmanuel. Hoje a nossa reflexão está embasada no capítulo 3 desta obra e é intitulado Examina o Teu Desejo. Algumas pessoas me perguntaram assim, por que tem hora que você fica olhando para baixo? É porque eu tenho minha cola, que é o estudo que eu preparo para trazer uma diretriz, né, no pensamento, para que eu não me perca nas palavras. Então vamos mergulhar um pouquinho nesse texto. Para Emmanuel, a mediunidade ela tem em uma de suas características é seu aspecto vibratório. A gente vai lembrar lá das nossas aulas na época de escola. Quando a gente estudava química, os elementos, né, os átomos ali, eles vibravam, eles se configuravam a partir de suas alocações, de suas aproximações. A mesma coisa acontece na mediunidade. Nós, pela nossa vibração, vamos nos sintonizar com alguns espíritos, sejam esses encarnados, sejam esses desencarnados. A grande chave para nós refletirmos se essas aproximações que nós estamos dando vazão estão ou não em conformidade com os objetivos que procuramos, é a revisão da nossa vida. O próprio Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, fala para nós um pouco, um roteiro ali de como fazer a revisão de consciência, a revisão do nosso dia a partir das orientações morais do Cristo. E é isso que, quando nós falamos de examina o teu desejo, que nós vamos procurar. Examinar é analisar, é perceber a fundo alguma situação. Já o desejo é o querer da alma. O desejo é a mola propulsora das nossas ações. Porém, nós não estamos submetidos ao desejo de uma forma generalizada. O desejo pode ser educado. E é isso que o Evangelho nos mostra. Quando somos convidados a pensar na escala espírita, que tem lá no Livro dos Médiuns, mostrando os espíritos mais primitivos aos espíritos mais evoluídos, e a ascensão gradual que vamos caminhando acerca de cada encarnação, vemos que os desejos acompanham o progresso. Eles são educados à medida que os espíritos evoluem. Então, educar nossos desejos é educar a nossa mediunidade, é educar o nosso estado vibracional, é educar a sintonia que estabelecemos e, com isso tudo, nós estarmos mais coerentes entre aquilo que somos, aquilo que nós atraímos e aquilo que realmente procuramos com os objetivos de nossas vidas. Jesus nos garante no Evangelho que aquilo que buscarmos, nós acharemos. Tudo aquilo, mas percebam a sabedoria do Cristo quando ele não delimita o tempo. Depois de criados simples e ignorantes por Deus, estamos na condição de imortais. Imortais enquanto espíritos. A nossa matéria, como qualquer outra matéria, dentro da obediência das leis da matéria, terminam. Tem finitude. Já o espírito não. Entre processos de encarnação e desencarnação, nós vamos achando aquilo que buscamos com afinco. Às vezes, iniciando agora a busca de paz de espírito, consciência tranquila, paz familiar, mediunidade bem assistida, mediunidade educada e amparada por espíritos superiores, é que vamos gozar desse nosso esforço daqui a uns anos, daqui a um tempo, daqui a outra encarnação. Porque nós não aprendemos os nossos maus hábitos de um dia para o outro. Por que é que nós vamos
deixar de tê-los ou aprender um novo repertório de comportamento de um dia para o outro. Isso é impossível. Isso é exigir um milagre nada pedagógico da alma, porque a gente terceiriza a nossa responsabilidade de progresso para o Espírito Superior ou para Deus. Ao contrário, eles é que são a alavanca, a ferramenta que a nós é concedida, graças a Deus, e são para nós ferramentas de trabalho. Então, e não de criação de inércia. E Emmanuel complementa assim: farás o que desejas. Até São Paulo, nas cartas dele, tem uma hora que ele fala, né, uma frase bem conhecida assim, de que ele faz aquilo que ele não quer. Eu não vou lembrar a palavra certa, né? Citar a palavra certa aqui agora das cartas dele. Mas quando a gente pega essa mensagem de Emmanuel, a gente entende que o desejo pode morar até no nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele é criado a partir da nossa existência no tempo da vida. Então, realmente nós fazemos aquilo que queremos. E é isso um grande diferencial quando nós falamos de espiritualidade. É a autorresponsabilidade pela nossa vida. A gente não passa a responsabilidade dos nossos atos para o outro, tampouco as consequências que deles advêm. Então, quando a gente fala que Emmanuel nos fala, farás o que desejas, é hora de refletir. Coloque num papel todas as suas ações, boas, menos boas, as que você considera que são ruins. E marca ali e escreve também qual que foi o desejo que motivou essas ações. Tem hora que você vai parar e vai ter dificuldade de escrever. E é justo nessa hora que vale a pena parar e refletir. Porque quando a gente acha a mola propulsora das nossas ações, a gente se conhece. E aí a gente consegue mudar a nossa forma de comportamento. Porque a gente já vai saber, olha, esse acontecimento me despertou por uma ação que eu não considero boa. Então, na próxima vez que esse acontecimento se apresentar, eu já vou trazer para a consciência e falar, não preciso reagir da mesma forma. Posso fazer diferente. Quais são os riscos quando a gente fala dos desejos, principalmente ali para os médiuns? Emmanuel coloca alguns. O perigo da maledicência, o perigo de falar mal dos outros, o perigo de falar mal das situações. Porque quando a gente faz isso, a gente joga as nossas vibrações espirituais lá para baixo. E vamos nos sintonizar com espíritos de mesma sintonia espiritual, de mesma vibração. Então, nós vamos ter ao nosso lado espíritos maledicentes. Como podemos receber boas intuições, bons conselhos da espiritualidade se esses espíritos são maledicentes? É impossível. Olha como que se assemelha a nossa vida aqui encarnada. Nós não vamos buscar conselhos sadios de pessoas que não sadias espiritualmente. Nós não vamos buscar conselhos, colo, conforto, acolhimento de pessoas maledicentes. Então não o façamos com a espiritualidade. Outra coisa que Emmanuel coloca que é quando nos detemos à satisfação dos prazeres dos sentidos. Vamos lá. Quais sentidos? Tato, paladar, olfato. Aqueles 5 sentidos básicos. Então, quando a minha vida se detém, ou seja, ela é colocada a serviço dos prazeres dos sentidos, eu perco a essência do objetivo da minha encarnação. E muitas vezes, no excesso desse alimentar os prazeres dos sentidos, nós criamos vínculos de obsessão severos. Então vamos, por exemplo, a gula. Quando a gula se manifesta, o problema não é se alimentar. O nutrir-se é imprescindível para uma vida saudável. Nutrir-se é imprescindível para a subsistência e estarmos encarnados.
Mas a gula, que é o excesso de, vamos dizer, o entorpecer do prazer do paladar, nós deterioramos a essência do nosso espírito. E, principalmente, podemos aproximar de nós espíritos que têm esse mesmo vício. Eu falo vício porque tem gente que acha que o vício é somente a pessoa que é dependente química, por exemplo. Não. Vício é todo padrão de comportamento que se repete, todo com afinco, em situações conhecidas, motivadas por circunstâncias reais. Então, a gula ela tem uma motivação. Se a gente não sabe, é preciso procurá-la. Quando eu penso demais no tato, eu preciso do ser tocado o tempo todo. Gente, o toque ele é confortante, ele é remédio. Olha que coisa maravilhosa quando a gente está precisando de um colo e recebe um abraço amigo. Isso é terapêutico. Mas quando eu utilizo o toque de uma maneira irresponsável, então caímos no entorpecer desse sentido e transformamos aquilo que poderia ser terapêutico em vício. E aí, por exemplo, é aquela pessoa que está ligado à pornografia, que é uma das causas de obsessão. Quando a pessoa fica muito relacionada à atividade sexual descompromissada. Então, percebe que em tudo a gente pode perceber o lado bom e o lado menos bom, e as implicações de nossas escolhas na nossa vivência espiritual. Outro risco que Emmanuel coloca para a gente é o risco da pretensa superioridade. A gente até falou disso já em alguns momentos aqui do nosso estudo, mas Emmanuel traz uma reflexão assim que eu achei muito interessante. Quando nós nos colocamos numa superioridade que nós não temos, nós estamos abrindo as portas para a insensatez e para a loucura. Gente, ocupar o lugar que nos cabe é o grande desafio para a aprendizagem de nosso espírito. E é a grande chave para a nossa paz. É muito bom saber o nosso lugar e parar de sofrer pela responsabilidade que cabe ao outro. E não me achar superior de interferir no outro. Olha que interessante. Quando nós, aí ao contrário desses riscos, nos sintonizamos com a prática da boa vontade, somos convidados e aceitamos o convite de Jesus de caminhar e trilhar na revisão dos nossos desejos embasados pela sua moral, então nós nos sintonizamos com o bem. E atrairemos para perto de nós os benfeitores espirituais. E com certeza, eles vão nos convidar e nos impulsionar à prática da caridade. E Emmanuel traz para a gente um convite muito interessante, que é da revisão da nossa própria trajetória. Quando nós revemos a nossa trajetória, percebemos todo o caminho percorrido. E quando vemos a beleza desse processo percorrido, a gente vê nossos acertos, os nossos erros, as nossas conquistas e as nossas vitórias. Aquilo que não conquistamos pela nossa má escolha, pelo exercício errôneo do nosso livre-arbítrio. E aí a gente vai conseguir perceber quais eram as nossas companhias que nós sintonizamos e atraímos para perto de nós em cada um desses momentos, bons e menos bons. E aí a gente vai poder traçar passos mais seguros daqui para frente. Não é para ficar parado lá no passado. Ele é só uma fonte de sabedoria. E somos convidados a sermos gratos até pelos nossos desacertos. Porque aprendemos alguma coisa. Agora, com tudo isso, o que faremos a partir de agora? E aí vamos saber, então, com esse novo padrão de comportamento, quais são as novas companhias que teremos espiritualmente.
Depois Emmanuel vai falar para a gente sobre a animalidade do espírito. A animalidade a gente vê muitas vezes recorrendo dentro da literatura espiritualista como dar vazão não aos nossos sentimentos, mas aos nossos impulsos. Então, por exemplo, quando eu não amo alguém, o amor pode ser construído. Mas aquele amor fraterno de respeito, de carinho, de atenção, isso é fraternal. Isso é o convite para o mundo de regeneração. Agora, instinto é quando a gente fala, meu santo não bateu com aquela pessoa e eu não vou me relacionar com ela. Eu já não gosto dela de graça, ela nem me deu bom dia. Isso é instinto, isso é animalidade. Então, cuidado com a animalidade dentro dos desejos. Porque quando a gente não passa de instinto para sentimento, a gente está se mantendo numa condição que somos convidados a superar. A gente está freando o nosso progresso. Então, essa transição entre vivência do instinto e a vivência do sentimento é um grande convite, um grande desafio para a gente. E como que a gente faz isso? Pelo aperfeiçoamento próprio. Não é aperfeiçoamento do outro, não é interferência na vida do outro, não é interferência de como o outro me trata, é interferência no meu aperfeiçoamento. Quando eu me aperfeiçoo, eu examino a minha vida, eu revejo os meus desejos, eu revejo as minhas ações e trago novas consequências para a minha vida. E aí eu vou trazer mais uma frase de Paulo quando ele fala que nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Essa frase também está lá em Lucas, algo parecido. Gente, atenção. Porque Emmanuel já nos faz uma reflexão de que a gente faz aquilo que a gente quer. Eu falei que esse querer pode ser consciente ou inconsciente, mas e o nosso querer. A gente também fala só aquilo que a gente quer. Se você explodiu, se você falou de uma maneira grosseira, pode ser que você falou do modo errado, mas você quis falar. Pode ser que você estava com aquilo ali te machucando. Pode ser que o coração estava ali poluído daquela angústia de falar. Tem hora que a gente fica entalado, né? A gente fala assim, tá com um nó na garganta. E aí a gente fala da forma errada. Vamos ver e vamos rever tudo aquilo que o nosso coração está cheio. Para a gente poder pensar, repensar, avaliar e modificar nosso comportamento quando formos nos expressar. Examinar o nosso desejo é examinar a mola propulsora da nossa sintonia espiritual, das nossas companhias espirituais e da nossa mediunidade. Que Jesus nos abençoe.